Muito bem. Ok. Pessoas, nós vamos começar falando, tá, sobre o estado emocional das famílias no estado agora no momento de pandemia. Muitas coisas aconteceram, né, num tempo assim muito recorde. Numa sexta-feira, né, nós recebemos aí muitas informações e na segunda-feira nós já tínhamos que fazer assim muitas mudanças nas nossas vidas. Eu penso que isso aconteceu basicamente em todas as famílias. Na minha família aconteceu isso, penso que na família da Mari também aconteceu e também aconteceu na família de vocês, tá? Então, na segunda-feira, nós recebemos um enxame, né, de notícias, nós ligávamos a televisão e o que nós mais ouvíamos, né, na verdade, o que nós só ouvíamos era a respeito do Covid-19, tá? De um dia para o outro também deixamos de fazer várias atividades, ou seja, a nossa rotina mudou completamente. Deixamos de levar os nossos filhos à escola, 7h30, muitas vezes 7h15, 7h10 da manhã. Deixamos de pegar nossos filhos na escola, deixamos de ir para o nosso trabalho, deixamos de ir ao shopping, deixamos de ir no salão de beleza, né? Deixamos de ver nossas crianças nas ruas brincando, né? Deixamos de passear livremente na rua, ou seja, foram muitas mudanças de um dia para o outro. Todas essas mudanças geram ansiedade, geram angústia, geram incertezas. E diante de tantas informações que nós estávamos recebendo. Então, muitas das nossas emoções, elas acabaram sendo bastante evidenciadas nesse momento. Eu gostaria de ver com a Mari. Mari, isso também aconteceu na sua família? Sim, aqui em São Paulo, minha família é daí, de Londrina, e eu tô passando a quarentena sozinha. Eu moro sozinha em casa, mas também a gente viu isso acontecendo, né? Vi isso acontecendo na minha família aí em Londrina, e também toda a consequência de morar sozinha também numa pandemia. Então é um outro viés também que a gente pode observar, né? Uhum, exatamente. E nossos filhos, né, aquela rotina que nós tínhamos, né, Mari, ela mudou. E nossos filhos, que nós ficávamos geralmente 4 horas, né, no período da tarde, quando nós voltávamos do trabalho, ficávamos ali 4 horas e colocávamos para dormir, agora nós estamos o dia inteiro com nossos filhos, nós estamos o dia inteiro com os nossos esposos, com as nossas esposas, né? Então, como que está esse ambiente familiar? Então, eu sugiro agora, nesse momento, que vocês possam pensar um pouquinho, mentalmente, como que vocês estão, vocês esposos, como que vocês estão com as vossas esposas? Como que as esposas, né, estão com os seus esposos? E os pais, como que vocês estão com seus filhos? Já que nesse momento nós passamos 24 horas com eles, né? Então, com certeza, essa relação também sofreu algumas alterações, né? E quais alterações elas sofreram? Né? Principalmente as questões emocionais. Não que nós não sentimos, né? Nós já não sentíamos antes essas emoções. Essas emoções são inerentes, né? Elas fazem parte, elas fazem parte do ser humano. A raiva, a alegria, a sensação de isolamento, a tristeza, o ódio. Então, são muitas emoções que fazem parte do ser humano. Porém, essas emoções, elas exacerbaram, elas ficaram mais evidentes nesse momento de pandemia. E, diante das relações, alguns conflitos foram aparecendo, principalmente em relação às crianças, em relação aos casais. Eu não disse no início, mas eu também sou pesquisadora. E antes de vir falar com vocês, eu pesquisei, né, como que estão os relacionamentos entre casais. E pasmem vocês, né, eu obtive um dado que houve um aumento, né, de discussões, de brigas entre os casais, 437% de aumento na época de pandemia. Então, alguma coisa não está bem na família. Pesquisei também taxas de suicídio.
houve um aumento significativo de suicídio nos últimos meses. Tá? O que está acontecendo, né, com os nossos jovens, com os nossos adultos, com as pessoas idosas? Também pesquisei sobre alguns sentimentos em relação à família neste momento, que um pouquinho depois eu vou passar para vocês essa pesquisa, é um resultado ainda parcial, mas que eu também posso estar passando para vocês. Então, toda essa alteração, né, da nossa rotina que aconteceu aí de um dia para o outro, houve influência nas nossas questões emocionais. E como lidar com essas questões emocionais? Mari, essa habilidade do Mindfulness pode colaborar para ajudar essas pessoas a lidar com essas emoções? Pode sim. Como eu disse bem no comecinho, para quem está entrando agora, é uma habilidade que a gente também traz desde quando a gente nasceu, né? Todo mundo já tem a habilidade de estar mindfulness desde quando nasceu. Então, a gente pode, por meio dessa habilidade, trabalhar com todas essas emoções que você trouxe, né, como informação, e essas emoções que a gente já nasce, né? Todo mundo sente raiva, sente alegria, tristeza, e neste momento o mindfulness pode ser uma ferramenta, um recurso, né, para a gente trabalhar no sentido de conhecer o que a gente está sentindo, né? Não evitar os sentimentos, mas aprender a lidar com as sensações, as emoções que a gente sente. Então, sim, é uma habilidade que a gente pode lançar a mão, principalmente nesses momentos que a gente não sabe muito o que fazer, né? Tá perdido, tá sentindo talvez emoções que a gente nunca tinha tido tanto tempo para parar e entrar em contato, porque todo mundo sente todas as emoções, né? Mas eu acho que agora, nesse novo cotidiano, nesse novo dia a dia, né? Nossa nova rotina, a gente tem mais tempo de prestar atenção nas nossas emoções. Então, acho que é o que está acontecendo, né? Às vezes, eu não sei lidar com isso, mas é que a gente está tendo mais tempo de prestar atenção em tudo que está acontecendo com a gente internamente. É isso que você está dizendo, Mari, é muito importante, né? Porque, como você disse, essas emoções, como nós já falamos, essas emoções estão presentes, elas sempre estiveram presentes dentro de nós, elas fazem parte da nossa constituição. E na nossa correria, no nosso automático, muitas vezes nós não prestávamos atenção. Nós não tínhamos consciência de como estava o nosso corpo, de como estava o nosso psicológico. Simplesmente nós estávamos girando, né? E hoje nós somos convocados, nós somos chamados a parar, a refletir e a pensar e dar conta do nosso eu. Hoje não é mais hoje, para eu cuidar da minha estética, eu não consigo ir no salão, né? Pelo menos por um tempo nós não dependemos de outras pessoas. Nós tínhamos que cuidar de nós mesmos, né? Nós temos que cuidar da nossa família, do nosso filho. A nossa colaboradora do lar, ela ficou também sem participar da nossa vida, da nossa rotina. Nós passamos a cozinhar, nós passamos a cuidar da nossa casa, nós passamos a cuidar dos nossos filhos, né, 24 horas por dia, e passamos a enxergar e ver coisas e ter sentimentos também que muitas vezes nós não tínhamos sentido, né? Então, eu lembro de uma fala, né, de uma mãe que ela dizia: esse tempo tem um significado. Há muitos dias, há muitos anos eu não ouvia o bom dia, mãe, porque eu acordo muito cedo, essa mãe dizia, eu acordo muito cedo e vou para o trabalho e meu filho fica dormindo. E hoje, eu em casa, trabalhando em casa, estou tendo a oportunidade de ouvir o bom dia, mãe. Né? Então, tudo isso é muito importante, é muito significativo. Ou seja, mesmo diante das crises, há um sentido, há um significado. E nós podemos aprender muito com as crises. Nós já passamos por muitas outras, a humanidade já passou por muitas outras crises. E o bacana de tudo isso, a análise que nós temos do passado, é que nós superamos, que a humanidade conseguiu vencer. E que com certeza houve uma evolução após essa crise. Então, Viktor Frankl, né, que é um psicólogo que sobreviveu
ao campo de concentração, ele já dizia, o sofrimento, ele precisa ter um significado, senão não vale a pena ter passado por ele. Então, eu também quero levá-los a pensar, né, a você que está nos assistindo, qual o significado desse momento para você? Qual o significado, né, você tem ajudado seus filhos a sentir, a encontrar, né, a dar um significado a esse momento? Você e sua esposa, vocês têm conversado sobre isso, né? Qual que é o diálogo? O que que vocês estão conversando nesse momento que estão em casa, que estão em isolamento? Então, a importância do diálogo. Então, a crise, ela vai passar, como outras crises já passaram. Mas como você entrou na crise, naquela segunda-feira, e como você vai sair, isso é uma decisão sua. Eu não posso decidir por você, sua esposa não pode decidir, seus filhos não poderão decidir por você, mas você pode decidir como você quer sair desse momento, porque nós vamos ter o pós-pandemia, nós vamos ter a pós-crise, né? E como você vai sair dessa crise. Então, esse é o significado, né? Viktor Frankl superou o campo de concentração, que nós não precisamos nem mencionar o quanto, né, foi de sofrimento, desde de temperatura, desde de abusos físicos, desde de abusos psicológicos, e ele superou. Como que ele superou? Superou a partir de um significado, a partir da esperança, a partir de ações. Foi assim que ele superou. Ele desejava encontrar a esposa, e esse era o foco dele. Só que para ele chegar nesse foco, ele precisou de ações. Ele precisou sentir esse significado. O significado de sair do campo de concentração, tá, foi muito maior do que a dor que ele sentia fisicamente e psicologicamente todos os dias. Tá? Então, qual é o significado que você está dando, né, a esse momento que você está passando? Como que você pensa isso, Mari? Você poderia colaborar a respeito disso? Dessa fala? Sim, você trouxe duas informações muito importantes e que também que conversam muito com mindfulness, né? A primeira informação que você trouxe é que tudo vai passar, né? Então a gente trabalha muito com o conceito de impermanência. O que isso quer dizer, né? Que tudo vai passar. E a gente experimenta as coisas, né, no momento presente. Então, vou dar um exemplo. A gente experimenta um aniversário de um ano do filho, por exemplo. Aquela alegria, todo mundo comemorando, mas passa, né? Então, tem o tempo de duração, a gente vive aquela alegria, vive aquela emoção, mas passa. Do mesmo jeito, a gente está num tempo de viver todas essas emoções que o confinamento, né, o isolamento social está trazendo para a nossa vida. Então, às vezes, sensação de impotência, de raiva, de tristeza, né? Então, se a gente começar a enxergar isso como algo impermanente, como algo que vai tomar o seu tempo que tiver que ser, mas vai passar, a gente começa a aceitar de uma forma mais tranquila e mais verdadeira. E isso também tem a ver com o que você trouxe de a gente escolher um motivo, né? Ter uma razão para a gente enfrentar tudo isso, né? E isso também tem a ver com a capacidade da gente viver no momento presente. Quanto mais a gente vive no agora, quando a gente traz a nossa atenção para o momento presente, isso impede que a gente fique remoendo as coisas do passado, né? Ai, devia ter aproveitado mais, devia ter feito isso, devia ter entrado em contato com a família, né? Ou a gente tentar muito antecipar o futuro, né? Nossa, o que vai acontecer? Meu emprego, as minhas crianças vão perder o ano, ou eles vão ficar sem escola, ou vão ficar, né? Tentando antecipar fatos do futuro. Então, quando a gente escolhe ficar no momento presente, a gente evita essas duas ruminações, né? Então, é uma escolha também, uma escolha consciente, né? Que casa muito com essa informação que você trouxe pra gente. E o momento é agora,
né? É agora. O momento, o momento é agora, o que você pode, o que você deseja fazer agora. Porque nós temos vários, né, na nossa própria casa, nós temos vários psiquismos. Por exemplo, na minha casa, nós somos em 5. Então, lá são 5 pessoas que funcionam de formas diferentes, né? E a partir do momento que você passa a entender que realmente eles são diferentes, né? Que na nossa casa nós temos o nosso esposo, a nossa esposa, nós temos os nossos filhos, e que cada ser, né? Cada pessoa tem um psiquismo que funciona diferente. Você vai passar a respeitá-lo, né? E você vai ajudar essa pessoa a crescer. Então vamos falar um pouquinho das mães, né? O tempo está correndo, mas quero falar um pouquinho sobre as mães, sobre a responsabilidade de ser mãe, sobre a responsabilidade de ser pai, sobre a responsabilidade de ser cuidador. O momento é agora. Ellen Bee é uma psicóloga que tem alguns livros, né, sobre o desenvolvimento infantil. Então ela diz: a comida pode esperar. Oi, Mari, você agora apareceu. Ah, tô aparecendo. Agora você apareceu. Que bom. Então, dizendo da LB, né, ela fala: a comida pode esperar, a louça pode esperar, o chão pode esperar para ser limpo, mas a criança não pode esperar, né? Então, é uma reflexão que eu levo, né, que eu trago aqui para as mães, né, como que as mães, mesmo diante de toda essa sobrecarga, né, que nós sabemos e nós entendemos que as mãezinhas estão trabalhando em casa, muitas das mãezinhas estão trabalhando em home office, né, e tem ali a criança o dia inteiro. Sabemos que isso é difícil, nós não negamos isto, mas temos que lidar com o real, né? Qual que é o real? É o que nós estamos vivendo neste momento. E a partir desse real, conversar, dialogar e fazer as escolhas melhores, as escolhas melhores baseadas em valores que aquela família acredita. E que cada família fará escolhas diferentes, conforme os seus valores, né? Então, as crianças, o que a mãe nesse momento, né, a mãe suficientemente boa, o que ela pode proporcionar a essas crianças? Tem até uma frase que eu gosto muito, eu até anotei, eu gosto muito dessa frase do Winnicott, que diz o seguinte: não existe alguma coisa como um bebê. É uma frase bastante profunda. Não existe alguma coisa, vou até repetir, não existe alguma coisa igual a um bebê. Porque por trás, né, desse bebê tem toda uma cuidadora, tem toda uma mãe. E que essa mãe também tem suas particularidades, tem suas dificuldades. Mas a partir do momento que ela está presente com essa criança, ela vai entender através do toque, através do cheiro, eles vão se comunicar dessa forma, do cheiro, do olhar, né, do choro, né? E esse bebê ele vai crescendo fisicamente, vai crescendo emocionalmente, vai crescendo de uma forma saudável, né? Então, a saúde mental da família, ela começa muito antes do ser adulto. Ela já começa ali no útero da mãe, mas vamos, né, falar a respeito dessa criança, né, do seu nascimento. Então, essa cuidadora, né, esse pai, que seja o pai, que seja a mãe, que seja a cuidadora, a avó, né, o quanto precisam estar presente com essa criança, né? E também permitir que ela tenha seus momentos de angústia, porque a angústia ajuda essa criança no seu desenvolvimento, né? E ela vai precisar, nós vamos precisar usar dessa capacidade de superar e de suportar a angústia por toda a nossa vida, no trabalho, no lazer, né, em todas as unidades pelas quais nós circulamos, na escola, nós vamos precisar exercitar essa capacidade de lidar com as angústias.
E isso também nós chamamos de resiliência, né, que é a capacidade de reinventar diante das situações mais inusitadas. Então, como que nós estamos reinventando? Como que nós estamos exercitando a nossa resiliência nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que nós estamos passando? Como eu disse, já passamos por outros momentos, embora mais pontuais, mais locais. Agora é uma situação mundial, né? É uma situação que afetou, né, todas as classes sociais, todas as classes econômicas. Então, quem vai conseguir sair bem, né, se alguém me perguntar, nós vamos conseguir sair bem dessa crise? A minha resposta é, quem vai conseguir sair bem é quem tem essa capacidade da resiliência, quem conseguir fazer escolhas saudáveis e estar presente, entender que isso é a realidade, ter o seu autocuidado, mas também não deixar de viver, porque nós somos vida, nós somos essência e nós precisamos se movimentar, nós precisamos da liberdade com responsabilidade. É isso, Mari? A gente está bem em sintonia as duas, né? Psicologia e o mindfulness. Você trouxe também essa informação. Primeiro, queria falar sobre esse conceito que você trouxe da mãe suficientemente possível, é isso? Boa. Isso traz muito, né, um conceito, a gente chama de uma atitude de mindfulness, né, que me lembrou esse conceito que você trouxe, de uma atitude que a gente chama de não julgamento. E o que isso traz, né? Primeiro, um não julgamento começa pela gente, né? Então, a partir do momento que as mamães, os papais ou os cuidadores das crianças começarem a não se julgar, né? Não julgar a sua maternidade, a sua paternidade, o seu cuidar da criança, tudo começa a ficar mais tranquilo, mais fácil, né? Então, essa atitude, treinar essa atitude de não julgamento é muito importante nesse momento, né? A gente está numa situação que mudou tudo, virou todas as nossas, né, tudo de perna pro ar, o trabalho, a casa, a escola, né, as nossas relações, a gente está tendo que se reinventar, como você disse. Então, o não julgamento é muito importante. Todos estamos fazendo o que é possível neste momento. Todos. Né? Então, não julgar. Essa frase eu gosto muito. Vamos fazer o que é possível. Possível, exatamente. O que é possível neste momento. Neste momento. Todo mundo está com intenção boa, com amor, né? Então a gente faz o que é possível para a gente fazer e tudo bem. E um outro conceito, né, que também casa com um pouquinho que você falou, é a atitude de aceitação. Né? A gente, em mindfulness, a gente não usa o conceito de aceitação como uma resignação, né? Tipo, é isso mesmo e pronto. Não é isso, né? Mas uma aceitação, a gente chama de aceitação ativa, que casa muito com o que você trouxe de resignação, né? Não é de resignação, não, de resiliência, né? Não é uma resignação, é uma resiliência. Então, a gente aceita que a gente está triste, aceita que a gente está bravo com essa situação, que a gente quer a nossa vida de novo, a gente aceita que a gente está sendo os pais possíveis neste momento, aceita as condições que estão sendo apresentadas para a gente, né? E tentando estar no presente, estando no presente, ressignificar todas essas situações que acontecem. Então, a gente está casando bastante as informações, né? E eu sempre digo que os melhores cuidadores dos filhos são os pais, tá? Então, paizinhos, mãezinhas, são vocês, que são as pessoas preciosas, tá? São vocês que estão aí cuidando dos seus filhos e vocês que saberão, vocês que sabem o que é melhor para os seus filhos. E vão fazer sempre o que é possível. E esse possível, vocês podem ter certeza que é o certo, que é o melhor para este momento, tá? Então, sem culpa, educar sem culpa, dizia a Tânia Zaguri, né? Tô lembrando dela agora. Educar sem culpa. Se não me falha a memória, também o Isamitiba chama a nossa atenção para essa educação sem culpa. Você está presente, né? Você está ali e a criança ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir aceita, ela precisa se sentir amada.
pequenas coisas que fazem parte da fase em que ela está, do crescimento. Eu tenho me preocupado. E os adolescentes, como que a gente consegue, né, conversar com eles e cuidar deles neste momento? As crianças, até que os pais ainda conseguem ali, né, um pouco, mas os adolescentes, como que tá sendo esse relacionamento aí em casa com os nossos adolescentes? Os nossos adolescentes, eles tinham também uma rotina, né? Muitos já em barzinhos, muitos com as namoradinhas, ou mesmo os grupos, né? Que hoje o nosso adolescente, ele tem um hábito, né? Ele tem um comportamento de se juntar, eu digo, na tribo. Eles vão se juntar na tribo. Então, eles vão na casa de um colega, eles se juntam em 3, em 5, em 10, né? E ficam conversando, eles ficam trocando ideias, falando dos mais diversos assuntos. E que isso é saudável, isso é saúde emocional. Também, né, geralmente eles têm o esporte, que seja o jogo na rua, que seja o jogo no campo, que seja, né, na academia, mas eles tinham uma atividade esportiva, que seja a natação. O adolescente, ele é uma fase, né, de transformações hormonais, que nós sabemos. Então, o adolescente, ele acorda feliz e meio-dia ele está triste, à noite ele está revoltado. Mas é assim mesmo, por conta das alterações hormonais. E ele tem essa necessidade de estar em grupo. Então, nós temos recebido, né, nos atendimentos online, alguns presenciais, queixas dos pais de como lidar com os adolescentes. O que estão percebendo que os adolescentes estão, alguns apáticos e outros agressivos, tá? Então, essa pergunta sua é bastante pertinente, porque nós precisamos ter um olhar para essas necessidades desse adolescente. Ele está sem atividade física, ele está sem o grupo, né? Ele está sem a rotina que ele tinha antes. E ele está agora em casa com seus pais, né? Com a sua família. Então, o olhar dos pais, o diálogo, né? Importante não só para com os adolescentes, mas para com as crianças também. Os pais, nesse momento, conversar com os seus filhos, tentar ler, né, sentir o que eles estão transmitindo através do olhar, através de um bater de portas, através de um eu não quero comer hoje, né? Ou seja, são vários comportamentos que esses adolescentes, essas crianças estão apresentando, e todos esses comportamentos têm uma fala por trás, tem um pedido por trás. Então, o que eu sugiro nesse momento, pais, olhem para os seus filhos. Pais, observem os seus filhos. Pais, procurem dialogar com seus filhos e não exijam além do que eles conseguem dar neste momento, né? Nós todos estamos vivendo momentos de tensão. Não vamos exigir mais do que eles conseguem nos dar, tá? Então, temos que ter esse olhar, esse cuidado para com os nossos adolescentes. Como eu disse, né, lá no início, há um aumento, né, de taxas de suicídio, há um aumento, né, de depressão. Conversava com uma psiquiatra semana passada e ela dizia: Zenir, o aumento da ansiedade é muito alto nesse momento de pandemia, né? Aumentou muito, né, a ansiedade nos adultos e nos jovens também, né? Bem, estamos com tempo? Como que nós estamos com tempo? A gente teve uma pergunta, Zenir, que eu acho que serve para todas as faixas etárias, né? Perguntaram como a gente pode colaborar, né? Convencer as crianças a fazer as tarefas de casa, né? Como fazer as atividades. Então, como que a gente pode lidar com isso? Foi uma pergunta aqui, acho que da Carol. Tá, então, okay. Isso serve para todas as faixas etárias, okay. né? Como a gente conversa com as crianças para realizar as tarefas em casa. Olha, as crianças, cada uma também tem suas particularidades e nós temos que também respeitar as fases em que elas estão. Eu sempre costumo citar o próprio Piaget, tá? O próprio Winnicott, a Melanie Klein, ou seja, são
são estudiosos, né? São escritores que lidam muito bem com o desenvolvimento das crianças e com o desenvolvimento humano. Essas crianças até 5 anos, até 6 anos, essas crianças elas precisam ainda da fantasia, elas precisam criar, elas precisam desenvolver o seu motor, né? Então, uma tarefa, o que eu sugiro para esses pais, tá? O que eu sugiro? Permita, nesse momento, vocês permitam que essas crianças possam usar, né? Manusear, que elas possam lidar, tem a massinha, tem o barro, tem a pintura, tem o giz de cera, ou seja, essas crianças nessa faixa etária, eles vão fazer atividades que eu nem chamo como tarefas, mas eu chamo de atividades que são prazerosas. Elas estão ainda em busca do prazer. Então, os pais atentos às necessidades dessas crianças, conhecendo os seus filhos, conversando com seus filhos, o que ele mais gosta de fazer. Tem filhos que eles gostam de ler. Então, que tal ler para essas crianças? Podem ser livros clássicos, né? Os livros clássicos que nós conhecemos da literatura brasileira. Tem crianças que elas gostam de, por exemplo, manusear carrinhos. Então, vamos permitir que essas crianças, nesse momento, mexam com esses carrinhos, desmonta, monta, né? São atividades prazerosas. E todas essas atividades vão estar proporcionando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, a relação com pai e mãe, porque o que nós não queremos nesse momento é aumentar os conflitos dentro da família. Sim. Então, se nós temos se os pais conseguem entender o que essas crianças estão precisando e proporcionar essas atividades, eles vão continuar tendo essa relação com o aprendizado, tá? Vão continuar desenvolvendo as habilidades que são necessárias e vão estar em paz. Então, precisam usar da criatividade, tá? E a criança responde muito bem, ela vai dizer, ela vai te apontar, né, o que realmente ela gosta, o que ela precisa. As crianças maiores, tá? A escola nem sempre é o maior prazer dessas crianças. Então, o que eu sugiro? Nós não podemos esquecer da rotina, paizinhos, mãezinhas, pais e mães. A rotina, ela nos ajuda na saúde mental. Tá? Então, não é aquela rotina fixa, rígida, mas precisamos ter rotinas, né? O Isamitiba, ele também vai dizer isso para nós. A criança estuda e ela precisa nos dar um retorno. Esse é o trabalho da criança, é o estudo. Porém, nesse tempo, né, como todos nós estamos tensionados, também o que eu sugiro, não exija mais do que o seu filho possa dar. Faça alguns acordos com seu filho, né? E procure, sim, fazer uma rotina. A rotina de estudo, olha, você tem meia hora, você tem 1 hora, né? Você tem determinado tempo para realizar essa tarefa e depois você tem outras atividades mais prazerosas do que o estudo, tá? Então, não vamos exigir além do que a criança nesse momento dá, porque ela também está percebendo, né, esse movimento de tensão, de conflito, e não é isso que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, tá? E também nós não queremos que os pais entrem num estado de exaustão para ajudar a criança a fazer a tarefa. Tudo isso tem que ser muito conversado e tudo isso tem que ser prazeroso. Nós só aprendemos se existe prazer nas nossas atividades. Caso contrário, se torna um grande sacrifício e ali um cabo de guerra, né, entre filhos e pais. Eu acho que a gente está um pouquinho já perto do nosso final. A gente pode praticar juntos, então? Fazer uma sugestão de prática para a família toda fazer? E a gente entender um pouquinho como, né, a habilidade de mindfulness pode ajudar. Como a gente aprende mindfulness pela experiência direta, o que isso significa? A gente pratica
pratica e depois a gente entende o que a gente praticou. Então a gente vai fazer uma prática rapidinho e depois eu conto para vocês como funciona, para vocês conseguirem replicar em casa também depois. Tudo bem? Vamos fazer. Estou convidando todos que estão aí conosco, nos assistindo. Vamos aproveitar esse momento, ou seja, vamos aproveitar o presente, vamos viver o presente, tá? A vida está nos dando essa oportunidade para fazer essa prática, então vamos fazer. A gente pode fazer essa prática sentados, né? Quem estiver deitado, senta. A gente chama numa postura digna. O que isso significa, né? Uma postura que ao mesmo tempo te permita estar confortável, mas atento, né? Como se a gente imaginasse que tivesse um fio invisível que começasse na base da nossa coluna, se estendendo até o topo da nossa cabeça. Quem se sentir confortável, pode fechar os olhos. Se não se sentir confortável, pode encontrar um ponto fixo, mais ou menos 20 centímetros da sua frente, manter o olhar ali. E o convite inicial é que neste momento você note os pensamentos que estão na sua consciência agora, apenas como observadores, notando todos os pensamentos que estão presentes. Notando as emoções, percebendo o que se apresenta: alegria, tristeza, ansiedade. Apenas observando a sua experiência agora. E também notando as sensações corporais. Algum desconforto, uma dor, cócega. Quem sabe até os batimentos do coração. E aos poucos vá centrando, levando a sua atenção até a respiração. Notando no seu corpo onde a respiração acontece de forma mais perceptível. Talvez na barriga, nos movimentos de inspiração e expiração. Talvez no subir e descer do peito, dos ombros. Ou quem sabe, notando o ar que entra e sai das narinas. E por alguns instantes, sem a necessidade de alterar a respiração, apenas notando, fique um pouquinho nesta respiração. E a seu tempo, vá abrindo atenção novamente para o corpo como um todo, notando os apoios, os pés no chão, bumbum na cadeira, sua presença no ambiente em que você está, a seu tempo abrindo os olhos, levando essa prática até o final. Renovada! Essa prática que a gente fez, ela se chama prática dos 3 passos. E a estrutura dela, ela lembra uma ampulheta. Então, assim, ela pode ser feita por todo mundo. Adultos, adolescentes e crianças nas suas adaptações, né? Então, se a gente tiver em mente que inicialmente a gente apenas senta e a gente nota 3 coisas importantes, a gente chama do triângulo, né? São os pensamentos, as emoções e as sensações. Para os adultos é fácil,
gente perceber isso fácil, né? Vamos dizer assim, notar o que está presente pra gente no momento. Se você for realizar com seu filho, você pode perguntar, né? Tá sentindo alguma coisinha no corpo, alguma sensação, né? Tá feliz, tá triste? Sem que ela responda, apenas facilitando, né? A criança perceber como ela está no momento. E você, adulto e o adolescente, pode fazer a prática do jeito que a gente fez agora. Depois que a gente notou esse triângulo, pensamentos, emoções e sensações, a gente centra, a parte do meio da ampulheta, a gente centra a nossa atenção na respiração. E o que isso significa? A respiração é a nossa âncora que lembra a gente de estar no presente, de estar no momento presente. Então, por alguns momentos, a gente percebe nosso corpo respirando, do jeito que estiver. Se a respiração estiver tranquila, ok. Se estiver acelerada, ok. Apenas notando por alguns instantes a respiração. E por último, a gente amplia novamente a atenção para o corpo como um todo, né? Prestando atenção em como você ficou e no ambiente como um todo. E por que a gente faz essa prática, né? Qual que é a intenção? Uma das intenções da prática é tudo isso que a gente trouxe de informação, da gente começar a captar tudo que a gente está sentindo, como uma forma de regulação emocional, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai entender como que a gente está se sentindo. Então, às vezes, você está frustrada ali com as tarefas de casa, né? Ficou muito nervosa ou nervoso, ou as crianças estão bagunçando demais, ou você está sobrecarregado, você pode parar alguns minutinhos para se perceber. Apenas se perceber, apenas notar como você está no momento. Respirando um pouquinho e depois, né, ampliando. Então, essa prática realizada com constância, né, eu sugiro 3 vezes ao dia, ela pode ser feita em 3 minutinhos. Não precisa ser mais que isso, né? Então, quando a gente faz isso com constância, a gente começa a se perceber, notar o nosso corpo quando está triste, notar o nosso corpo com raiva, notar o nosso corpo feliz. E a partir disso a gente aprende, a gente tem ferramentas para se autorregular. E trazer atenção para a respiração traz a gente para o momento presente, que é tudo isso que a Zenir trouxe para a gente até agora nessa live, né? A importância de viver no momento presente. Então, acho que essa é a contribuição do Mindfulness aí para tudo isso que você falou, Zenir. Olha, muito bacana, Mari, muito bacana. Vou só comentar um pouquinho mais, Mari, porque esse estar presente exige responsabilidade, né? Sim. E tudo pode ser retirado de nós, né? Tudo pode ser retirado. Viktor Frankl disse que tudo pode ser retirado, menos a liberdade. E essa liberdade, ela é com responsabilidade, tá? Então, a partir do momento que nós estamos ali nos sentindo responsáveis pelo nosso autocuidado, responsável por nós, tá? A partir do momento que nós estamos nos sentindo responsáveis pela educação dos nossos filhos, é nossa responsabilidade a educação dos nossos filhos. O que nós queremos é que nossos filhos sejam, enquanto adolescentes, enquanto adultos, é nossa responsabilidade. Como eu quero conduzir o meu casamento, é minha responsabilidade. Mas só que eu tenho liberdade para tudo isso, né? Eu tenho liberdade para optar por um casamento harmonioso. Eu tenho liberdade por optar em educar meus filhos naqueles valores que eu, enquanto minha família, achamos que realmente são pertinentes, são valores que nós, né, a família, que essa família valoriza, porque cada família tem também os seus valores. Claro que existem os valores universais, e aí eu digo, o amor é a essência da vida, né? Claro que esse momento exige de nós paciência, exige de nós reflexão, tá? Nós estamos caminhando para atitudes de meditação, para atitudes